São 10 horas e 41 minutos na Grande Fortaleza. Hoje também é o Dia Internacional da Proteção de Dados. E é essencial que a gente possa refletir sobre a importância de resguardar nossas informações pessoais, senhas. Depois daquilo que teve do pessoal vendendo as dados da íris, do escaneamento, né? Com a crescente digitalização, avanço da tecnologia, a proteção de dados se torna uma prioridade para empresas e cidadãos, principalmente após a implementação da LGPD no Brasil e agora principalmente que tem também a chinesa que está chegando agora, a DeepWeek. A DeepWeek está ganhando enorme, né? Vamos conversar sobre o assunto, sobre desafios, avanços e cuidados necessários nesse campo, com o André Peixoto. O André é advogado especialista em proteção de dados. André, muito bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, Yuri. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado a você. Desde a implementação da Lei de Proteção de Dados no Brasil, quais são os avanços mais relevantes que você considera terem transformado o cenário de proteção de dados pessoais? Renato, a gente entende que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é um marco regulatório super importante que vai transformar, ao longo do tempo, uma cultura de proteção de dados e respeito à privacidade. Então, o que a gente trouxe dessa legislação é que, em primeiro lugar, os titulares dos dados, nós, né, as pessoas físicas com as quais os dados são relacionados, hoje nós temos ferramentas mais concretas. Então, hoje a gente tem uma ferramenta explícita que fala de quais são os nossos direitos, quais são os princípios de tratamento. Por exemplo, que direitos eu tenho? Eu tenho direito de acesso, direito de transparência, eu tenho direito de saber qual é a base legal, por exemplo, se o consentimento, um contrato, uma lei para poder tratar os dados. Então, isso me deu um ferramental como titular dos dados. O segundo é que as empresas, né, aos poucos, elas têm já feito essas adequações a essa nova cultura, né? Elas têm passado por processos, as primeiras grandes empresas, médias, até as pequenas que também são afetadas. Então, isso gera um ecossistema favorável, que é empresas buscando se adequar, titulares mais empoderados e com ferramenta para se defender e para buscar seus direitos, e também uma autoridade que faz a fiscalização, que é a ANPD. Deixa eu aproveitar, André. Você está aqui é para isso, rapaz. Trabalha. Aproveitar aqui isso. André, parece um pouco que a lei está avançando, tudo, mas parece que as pessoas ainda vivem num mundo um pouco analógico, né? A gente trouxe ontem sobre a questão lá do escaneamento da íris, né? As pessoas parecem que ainda não se importam muito com essa questão da preservação dos dados, né? Por exemplo, vou vender alguma coisa, quer digitar o seu CPF? Quero. Não sabe nem para que serve, né? Eu acho que ainda falta um pouco de informação, de conscientização acerca dessa questão, né? Do tratamento dos dados, para que serve. Pois é, Yuri, é mais ou menos um paralelo que eu faço, a analogia com o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, lá de 1992, as pessoas foram se empoderar, ter consciência de seus direitos, ali para o final dos anos 90, e depois ficaram assim exigindo e a pauta ficou super forte. De privacidade também. Quem são as primeiras pessoas que sentem a importância de preservar a privacidade dos dados pessoais? Quem sofre golpe? Você diz assim, puxa, mas estão me ligando, de onde é que tiraram esses dados? Olha, assinaram um contrato com a minha identidade, com um documento pessoal, com o meu endereço, e eu estou sendo cobrado dessa dívida. Então, assim, as primeiras pessoas que estão sofrendo golpes, ou do tipo, entraram em contato comigo com a foto do meu filho, e eu fiz uma transferência, ele tinha os dados da empresa do meu filho. Então, as pessoas que estão sofrendo esses golpes estão despertando de por onde eles vieram, né? Então, a gente entende que é um processo de transformação nessa cultura. Então, dos titulares cobrando, se entendendo, a gente ainda sabe pouco dos nossos direitos. Então, a LGPD vem para isso também, e a imprensa, a mídia, trazendo esses conteúdos para que as pessoas saibam, eu tenho um novo direito e isso pode afetar a minha vida. Agora eu vou fazer uma questão que é feita por muita gente. Chega-se num supermercado, numa farmácia, ainda ontem eu fiz isso. Eu disse, seu CPF, eu disse, não preciso botar não. Mas o senhor não vai? Não quer o desconto? Não quer? Não, aí espera. Aí disse, tem desconto? Aí disse, tem não. Então, mais ainda que eu não quero. Qual é a utilidade do CPF nas compras? Eu sei que precisa pagar, a farmácia, o supermercado precisa pagar imposto, né? E é necessário. Mas também, não é um risco também
E se você for, só para complementar, se você for ver as letras miúdas, né, vai guardar os seus dados não sei por quanto tempo, às vezes não tem nem necessidade de guardar tantos dados às vezes sensíveis. Além do risco de um funcionário que utilizou aquilo, quando for mandado embora, diz, eu tenho o CPF dele. E vou vender aqui um pacote de CPF pode usar indevidamente ou não, André? Essa pergunta de vocês é excelente, porque ela leva para várias nuances, mas assim, existe um princípio na LGPD que é da finalidade. Então, eu preciso do CPF para emitir cupom fiscal, nota fiscal, tudo certo. Agora, eu não posso pegar esse CPF que era para o cupom fiscal e usar para, por exemplo, fazer um cadastro sem avisar ou sem pegar o consentimento desse consumidor, desse titular. Mas também não tem problema nenhum eu criar o cadastro e, por exemplo, dizer assim, olha, se você tiver o cadastro e tal, a gente vai te dar do desconto. Agora, o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter informação suficiente disso, eu preciso ter acesso às informações, transparência, saber com quem os dados são compartilhados, saber qual é a finalidade, o que é que vai ser com esses dados. Então, é possível sim ter um cadastro paralelo, que não seja só o da nota fiscal, com esse consumidor e dar benefício de desconto. Mas eu preciso ter, na condição titular, o direito de ser informado, ter transparência e dizer um dia, olha, eu quero que elimine essa informação, eu quero saber por quanto tempo vai ficar, eu quero saber o que compartilha, eu não quero que compartilhe, ou seja, eu passo a ter essa tutela nesses meus direitos. Um outro ponto, e aí uma ferramenta que a LGPD traz que é super importante, que é a figura do encarregado de proteção de dados, conhecido também como DPO. Então, toda farmácia, toda empresa que usa dados, ela precisa ter esse canal. Então, se você dizer assim, puxa, como é que está sendo esse uso dos meus dados? O que é que eles estão produzindo de informação? A gente sabe, por exemplo, uma farmácia, quando ela vende o shampoo, o sabonete, o barbear, ela não está só vendendo esse produto, ela está entendendo um pouco o teu perfil de consumo, entendendo quem é você, a partir das compras, do mix que eles têm lá. E o que é que eu tenho direito? E aí, o que é que eu faço com isso? Eu posso procurar o canal, que é o DPO, o Encarregado de Proteção de Dados, que está lá na política de privacidade no site dessas farmácias, fazer uma requisição e eles têm a obrigação de me informar por meio de um relatório quais são as informações coletadas, quando foram coletadas, por quanto tempo vão ficar, com quem compartilhou. Então, isso dá uma transparência e um empoderamento para mim na condição titular, por meio desse canal, que é obrigatório. E a empresa que não tem, se ela não tiver, aí você pode fazer uma denúncia para a NPD, uma denúncia que é feita pela internet, pelo site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, vejam como hoje a gente tem ferramentas concretas para poder cobrar, dizer, eu tenho direito disso, daquilo, e se aquela empresa não fizer, você pode denunciar. Aí é que tá, né? A gente vê muito caso de vazamento da Caixa Econômica, o próprio Serpro. Aí agora você imagina uma empresa privada, qual é a segurança, às vezes, que ela vai ter, né? Olha, Yuri, as empresas têm investido e reconhecido cada vez mais a questão da segurança da informação, sabe? Porque quando a gente fala de adequação à lei, como eu falei, um marco regulatório, né, a gente tem 3 pilares aí. O primeiro é de cumprir a lei, a legislação, o pilar legal. O segundo é a governança, a forma como eu faço a gestão desses dados. E o terceiro é a segurança da informação. Então as empresas têm tido esse cuidado, não só de ter o segurança na porta, a iluminação na loja, a câmera gravando, mas também promover a segurança dos dados pessoais. Olha, eu estou conhecendo agora o aplicativo plataforma fala.br, uma plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação. Ela é útil? É muito útil. Hoje a gente tem, Nonato, vários canais assim, mais focados, que às vezes você tem uma reclamação, você acaba colocando só na rede social, aquilo nem... Mas você tem várias organizações, associações privadas, organizações que defendem a proteção de dados, além também da NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é bem fácil, você lá faz a denúncia, tem uma página só para isso. Então a gente tem, por exemplo, um paralelo com o consumidor, né? A gente tem o Reclame Aqui, tem outras sites que fazem essas, além dos DECONs, né? Então, usar esses canais, se informar é muito importante. Essa cultura de proteção, ela depende também muito do titular também saber os seus direitos, saber coroar os seus direitos. Ok, obrigado, André, pela sua participação sempre esclarecedora, e a gente gosta muito de lhe ouvir, principalmente a respeito de assuntos que nós, principalmente eu que tenho 122 anos, ainda estou meio analógico. Mas também atento também às questões que possam também me deixar fora do meu sentido de consciência de cidadão. Então tem sempre uma preocupação, a preocupação cidadã.
Obrigado, um abraço para você. Eu que agradeço, um abraço. 10